Olá a todos vocês, alunos do ensino fundamental. Sejam bem-vindos às nossas aulas de geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora deste componente. Vamos verificar aí qual a nossa aula de hoje. Essa é a nossa aula de número 23. O objeto de conhecimento é produção, circulação e consumo de mercadorias. E no detalhamento nós iremos verificar a caracterização do mercantilismo, caracterização do capitalismo. Então, vamos lá aprofundar nossos conhecimentos. Bem, gente, nesta aula nós iremos falar, nós iremos explorar sobre os fundamentos do mercantilismo e os fundamentos do capitalismo, e verificar também aí de que forma eles ajudaram a moldar, a economia dos países atualmente, a moldar, a nossa sociedade, o mundo em que nós conhecemos hoje. Então, o mercantilismo, ele surge na Europa, lá no século XV, e ele vai se desenvolver até o século XVIII, quando algumas nações europeias, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, por exemplo, essas nações elas estavam em busca de conquistar novos territórios, expandir os seus domínios, acumular riquezas. Então, o mercantilismo ele surge nesse período de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Então, nesse momento de surgimento do mercantilismo, nós temos aí o desenvolvimento do comércio, que é a principal característica do mercantilismo. E aí a gente vai ter o desenvolvimento da burguesia, da classe dos comerciantes, dos banqueiros, dos industriais, e também o desenvolvimento das monarquias absolutistas, que eram os reis, os monarcas, que o poder estava centralizado na mão desses monarcas, Então, a economia dessas nações, ela era, todas as decisões eram tomadas por esses monarcas. Então, lá na Europa, estava escasso, o ouro e a prata. E devido à escassez desses metais preciosos, essas nações elas não estavam conseguindo produzir moedas, Então, as monarquias europeias, elas decidiram explorar novas terras e foram criando colônias, como na América, na Ásia, na África, e elas tinham como objetivo acumular cada vez mais moedas, acumular cada vez mais riqueza. Então, o acúmulo de riqueza, ele representava, o acúmulo de moedas, naquele momento, ele representava a riqueza da nação. Então, quanto mais moeda aquela nação conseguia acumular, quer dizer que ela era mais próspera, mais rica, certo? Então, essa característica de acumular metais preciosos como forma de riqueza no mercantilismo, alguns historiadores eles chamam de bulionismo ou metalismo. Então, no mercantilismo, as colônias, elas faziam o quê? Elas forneciam matérias-primas, ouro, prata, especiarias para as metrópoles, elas forneciam em abundância e a preços bastante baratos, para essas metrópoles, e elas compravam os produtos manufaturados, que eram fabricados por essas próprias metrópoles, por preços bastante elevados. Mas o que foi o mercantilismo? O mercantilismo, ele é um conjunto de práticas econômicas adotadas no fim da Baixa Idade Média e desenvolvidas no início da Idade Moderna, Ele surge aí nesse momento de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Então, esse momento ele é marcado pela descoberta de novas terras, e aí nós temos o período das grandes navegações, as rotas comerciais e novas tecnologias que naquele momento estavam levando ao aumento da produção. E a conquista de alguns territórios, como o continente americano e as regiões da África e da Ásia, era
assim, o principal objetivo, né, era o principal objetivo para as nações europeias acumularem cada vez mais riquezas. Então, o comércio era a principal característica aí do mercantilismo. Então, uma marca também muito importante do mercantilismo era o pacto colonial, né? Toda a relação política, econômica, jurídica e religiosa era de superioridade metropolitana e subserviência colonial. O que isso quer dizer? Que no mercantilismo, as nações europeias, elas impuseram às colônias, né, um acordo, né, que foi imposto por elas para que essas colônias elas comercializassem apenas com essas metrópoles. Então, o que acontecia no Pacto Colonial? As colônias eram obrigadas a importar, né, as manufaturas das metrópoles a preços bastante altos, bastante elevados, e elas forneciam as matérias-primas, né? O Brasil, lembrando que ele foi uma colônia também, né? Onde ele fornecia matéria-prima, como o pau-brasil, por exemplo, a madeira, o açúcar, né? As drogas do sertão. Então, ele fornecia esses produtos, né, para as metrópoles num preço mais barato. Então, no Pacto Colonial, quem é que se beneficiava com isso? Eram as próprias metrópoles, que elas conseguiam obter mais lucros com essa exclusividade, né, do mercado em que as colônias elas eram obrigadas a vender para elas, tá? A comercializar com elas. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre o que foi esse pacto colonial. Vamos dar uma olhada nesse VT. Nações europeias como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra expandiram seus domínios territoriais e fundaram colônias de exploração, exercendo o domínio político, econômico e militar sobre as colônias. As metrópoles estabeleceram regras de comércio mundial, calcadas na implantação de um pacto colonial que deu origem à primeira Divisão Internacional do Trabalho, DIT. Vocês sabem o que é pacto colonial? Não? Vou explicar. É um conjunto de regras e leis que as metrópoles impunham às suas colônias para manter um monopólio comercial. Com esse pacto, as colônias eram impedidas de comprar e vender produtos de outras nações, mantendo assim relações comerciais apenas com a sua metrópole. Bem, então nós vimos aí, né, um pouco mais de informações a respeito do que foi o Pacto Colonial. Então, durante o período do mercantilismo também, nós temos o surgimento dos estados modernos, tá? O surgimento dos estados nacionais modernos. E aí a gente vai ter como exemplo a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, né? Então, são as nações que surgiram após o domínio absoluto de um rei, né? Apoiados pela burguesia, que tinha seus privilégios prosperando no comércio, né? Então, com as práticas mercantilistas, os monarcas absolutistas, eles fortaleciam seus poderes e determinavam os rumos das economias de seu reino. Então, no mercantilismo, o Estado ele intervia diretamente na economia. Então, o conjunto de nações surgidas aí durante o processo de centralização do poder na figura do rei eram esses estados nacionais, tá? E aí, as práticas mercantilistas, né, o desenvolvimento do comércio, a prática do comércio, né, aí durante o período mercantilista, ele vai o quê? Impulsionar o desenvolvimento do capitalismo. Mas aí, professor, o que é o capitalismo? O capitalismo, ele é um sistema... O capitalismo ele é um sistema socioeconômico, tá? Em que os meios de produção, quais são esses meios de produção? As terras, as fábricas, as máquinas, os edifícios. E o capital, que é o dinheiro, eles são propriedade privada, ou seja, tem um dono, tá? Então,
o capitalismo ele é esse sistema socioeconômico, né, vigente, atual, né, onde a maioria dos países do mundo adotam o sistema capitalista. Qual é o principal objetivo do sistema capitalista? O principal objetivo é o lucro. Então, o sistema capitalista ele visa o lucro, tá, que é o principal objetivo para a reprodução do capital. Então, o objetivo do capitalismo é acumular capital. Em razão da sua importância histórica e da sua influência social, ele vai além da esfera econômica, tá? Então, ele se estende além da economia, ele vai influenciar em diversos campos da sociedade. E aí a gente pode citar também, né, a questão do meio ambiente, né, com uma sociedade consumista, que é uma característica também do sistema capitalista, que vai influenciar aí na questão do meio ambiente. Então, aí nós temos uma ligação do capitalismo, certo? Então, ao longo de sua história, o capitalismo ele passou por diversas fases, diversas etapas. E aí nós temos nós temos 4 fases principais aí do capitalismo. E a gente vai dar uma olhada, né, no capitalismo comercial. A primeira fase aí que caracteriza o capitalismo. O capitalismo comercial, ele também é a fase do mercantilismo, né? Ele também é chamado de capitalismo mercantilista, né? Que se trata, né, das principais formas de produção de mercadorias no capitalismo comercial, era o quê? O artesanato e a manufatura. Então, eram as principais formas de produção, né? No artesanato, o artesão, ele trabalhava sozinho, né? E ele trabalhava de forma manual, usando as suas próprias ferramentas. Então, no artesanato, ele era o dono dos meios de produção e do resultado do seu trabalho, daquilo que ele produzia, certo? Então, na manufatura, a técnica, ela também era artesanal, mas as tarefas elas eram desenvolvidas assim em oficinas, a forma de produção era organizada e as produções elas eram desempenhadas por um grande número de trabalhadores, onde uma pessoa ali estava direcionando o trabalho e essa pessoa era a dona dos meios de produção e também do produto final. Então, nessa etapa intermediária entre o artesanato e a indústria, tiveram início a divisão de tarefas, né? Onde a mão de obra ela começou a se especializar, né? Então, as etapas de produção, elas iam acontecendo ali nas mãos de várias pessoas. E também ela começa a empregar máquinas simples, tá? E aí, a gente tem aqui, né, um artesão, né, que ele utilizava, né, é bem característico aqui do capitalismo comercial, onde o artesão, ele desenvolve aqui um vaso de cerâmica, certo? Utilizando um trabalho manual, com suas próprias ferramentas, tá? Então, essa era uma característica, né? O artesanato, o trabalho artesanal era uma característica aí durante a fase do capitalismo comercial, certo? Então, a expansão marítima, com as grandes navegações iniciadas lá no final do século XV, ela permitiu aos europeus o contato com os territórios que até então eles desconheciam. E aí são traçados na época das grandes navegações, são traçados diferentes rotas marítimas aí, né, para comercializar bastante esses produtos. Então, nesse período, as potências econômicas europeias, como Portugal, Espanha, a Inglaterra, a França e os Países Baixos, eles realizaram uma expansão marítima, certo? Então, eles estavam ali buscando novas rotas comerciais. Isso acabou favorecendo o enriquecimento dos comerciantes, né? Onde eles passaram a acumular muitos capitais lá na Europa, o que serviu para financiar a chamada Revolução Industrial.
Então, várias áreas do mundo elas foram conquistadas pelas potências europeias na fase inicial da expansão capitalista. E aí nós temos, né, o surgimento de algumas invenções, né, muito importantes aí quando começa a surgir a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, uma dessas principais invenções é o quê? A máquina a vapor, né? Que foi uma invenção aí que revolucionou, né, a produção, e com a invenção da máquina a vapor, né, onde se utilizava a água e depois o carvão, a produção de mercadorias nas indústrias que estavam surgindo naquele momento da Revolução Industrial, ela começou a se tornar bem maior. Então, graças à máquina a vapor, a produção ela começou a se tornar bastante elevada nesse momento. Então, a máquina a vapor foi uma importante invenção lá do período da Revolução Industrial, que está associada aí ao surgimento de uma outra fase do capitalismo, que nós temos o capitalismo industrial. E a Revolução Industrial lá na Inglaterra, ela marcou, né, o capitalismo industrial lá no século XVIII. Então, a invenção da máquina a vapor e o tear mecânico, né, que era um equipamento assim, manual, muito utilizado para tecer os tecidos, as tapeçarias, eles revolucionaram, essas invenções revolucionaram principalmente a produção têxtil, né, como o tear mecânico. Então, o aumento da utilização da mão de obra assalariada e o número de fábricas, além do crescimento urbano naquele momento, né, eles foram aí incentivando o desenvolvimento do capitalismo industrial. Então, nessa segunda fase do capitalismo, o lucro ele não estava mais baseado no comércio, como era lá no capitalismo comercial. Ele já passa a ser centrado aí na produção industrial. Então, o capitalismo industrial, né, com a revolução nas técnicas de produção e a organização do trabalho, foram se abrindo novos caminhos para o enriquecimento de países pioneiros da Revolução Industrial. Então, a produção fabril em larga escala, o livre comércio, né? Então, o Estado aí ele já não tinha uma intervenção direta na economia. Então, isso aí já favoreceu a concorrência, o investimento em tecnologia, o desenvolvimento do transporte ferroviário e a ampliação do mercado mundial, né? Que vai caracterizar aí o capitalismo industrial. A ampliação também da divisão social do trabalho, né, que é uma característica marcante aí do capitalismo industrial e é uma característica aí do nosso sistema capitalista, né, que é essa divisão social do trabalho, onde os funcionários, os operários das fábricas, eles tinham funções específicas, então eles acabavam realizando muitos movimentos repetitivos. Então, durante a produção de uma determinada mercadoria, né, utilizava-se diversos trabalhadores aí. Então, o trabalho, né, nessa divisão social do trabalho, ele tornou-se uma mercadoria. Então, o operário, né, manuseava ali as máquinas, né, e em troca ele recebia o salário. Então, o trabalho ele acabou tornando-se uma mercadoria. Então, nesse período, milhares de trabalhadores eles se deslocaram do campo para as cidades, né? Então, aí acaba ocorrendo um fenômeno urbano chamado de êxodo rural. Então, muitos trabalhadores, né, que antes viviam nas áreas rurais, eles foram se deslocando do campo para as cidades onde estavam concentradas as fábricas. Então, as cidades elas começaram a crescer rapidamente e, com isso, vieram muitos problemas ambientais, tá? E aí, nesse VT, a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho mais, né, sobre essa divisão social do trabalho, sobre esses movimentos repetitivos, né, que os operários, eles acabavam fazendo, né,
nas indústrias. E aí a gente vai dar uma olhada nessa cena para entender um pouco mais. Muito bem, então a gente tem aí essa cena mostrando, né, essa questão, né, das indústrias, com o surgimento das indústrias, principalmente lá na Inglaterra, e esse envolvimento dos trabalhadores aí nessas indústrias, certo? E aí a gente mostra agora uma outra fase do capitalismo, né, que é a fase do capitalismo financeiro ou monopolista, que ela vai do fim do século XIX ao início do século XX. Então, nesse momento, nós temos a integração, né, a fusão entre o capital industrial, toda a riqueza, né, que estava sendo produzida ali, gerada pelo capital industrial, e ela começou a se juntar, né, com a riqueza do capital bancário. Então, aí nós temos a junção, né, do capital bancário e do capital industrial. E aí a gente vai ver nesse momento uma atuação maior dos bancos, das bolsas de valores, e aí nós temos o início, né, o surgimento das empresas transnacionais. Então, o capitalismo financeiro ou monopolista, né, ele se consolida lá após a Primeira Guerra Mundial, né, que vai do período de 1914 a 1918, quando as empresas associadas às instituições financeiras, elas passam a ter bastante influência aí na economia. As bases tecnológicas dessa nova fase, foram o motor à explosão, a hidroeletricidade e o petróleo, né, que fazem parte aí da segunda revolução industrial. Então, o capitalismo financeiro aí, ele tem como objetivo a obtenção de lucros por meio de quê? De créditos financeiros, né? Então, aí nós temos a atuação aí dos bancos, né? Oferecendo créditos financeiros para as empresas, e aí vai estar embutido os juros, os investimentos, e aí ele vai lidar com as especulações e a compra e venda de ações. Então, no capitalismo financeiro ou monopolista, né, nós temos a concorrência, né? Então, a concorrência, ela favoreceu a junção de várias empresas, né? As empresas, elas começaram, né, a se aliar para obter mais lucro. Então, elas buscavam mais investimento, porque elas queriam aumentar a sua produção e a competitividade. E para que elas pudessem conseguir os recursos necessários, elas abriram para a venda a parte de suas empresas, que são as ações. Tá? Então, esse aumento acirrado da concorrência, ele vai o quê? Favorecer as grandes empresas que nesse período, né, elas formaram os monopólios. Então, aí a gente vai ter o surgimento dos monopólios, né? Quando poucas empresas elas vão controlar uma parcela importante do mercado. Então, aí a gente vai entender um pouco mais sobre essa união de várias empresas aí que surgem, né, nessa fase do capitalismo financeiro, né, formando o quê? Os monopólios e os oligopólios, tá? Então, o monopólio é quando uma única empresa, ela vai dominar a oferta de determinado serviço ou produto, tá? Então, essa empresa, ela vai o quê? Tentar eliminar a concorrência. Então, ela vai oferecer um produto ou um serviço, geralmente, né, colocando o preço de uma forma bastante elevada. Então, uma única empresa, ela domina a oferta de um produto ou serviço para que ela possa garantir altos lucros. Então, no geral,
no geral, elas impõem esses preços bastante altos, abusivos também, né? De forma a eliminar a possibilidade de concorrência, através da compra de pequenas empresas e aumentando os lucros, né? Então, nós podemos citar aí como exemplo, aí os serviços de fornecimento de água e energia, tá? Então, as empresas que formam os monopólios, elas fixam os preços, tá? E aí nós temos também como exemplo a Petrobras, né, que nós temos um monopólio estatal, onde a maior parte das ações da Petrobras, elas pertencem aí ao governo brasileiro, tá? E aí nós temos também, no capitalismo financeiro, o oligopólio, né? Que o oligopólio é o conjunto de empresas que dominam um determinado setor da economia ou um produto colocado no mercado, tá? Então, nós temos como exemplo as empresas de telefonia, onde as empresas, elas vão, né, se juntar, elas vão se unir para eliminar a possibilidade de concorrência. O quê? Para quê? Para que elas elas acabam comprando, na verdade, pequenas empresas também, aquelas empresas menores, utilizando isso como uma forma de eliminar a concorrência. Então, no oligopólio também, essas empresas, elas impõem os preços abusivos, né, nas suas ofertas de produtos ou de serviços, aumentando os lucros. E aí nós temos como exemplo o mercado de automóveis e as empresas de telefonia móvel, tá? O capitalismo financeiro, ele proporcionou, né, um maior dinamismo na economia mundial. Então, ele proporcionou aí muitas inovações nos meios de transportes, nas comunicações, o surgimento de satélites, o aperfeiçoamento da internet. E aí, nós temos aí, né, o capitalismo informacional, né, que alguns estudiosos, eles descrevem o capitalismo informacional não como uma fase ou uma etapa do sistema capitalista, mas eles descrevem como uma etapa dentro do capitalismo financeiro, né, que se estende até o presente. Então, o capitalismo informacional, né, ele é caracterizado aí pela globalização, o avanço aí de muitas tecnologias, né, envolvendo aí o capitalismo informacional, né? Principalmente nós temos aí as redes sociais, né, através da internet, né, que elas vão permitir informações de uma forma muito rápida, certo? Então, nós vimos aí as fases do capitalismo: capitalismo comercial, capitalismo industrial, o capitalismo financeiro ou monopolista e o capitalismo informacional, ok? E assim finalizamos nossa aula.